Tá começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o seu podcast sobre as relações tensas entre pessoas de mais idade e menos idade. A gente troca uma ideia por aqui toda semana, eu e Júlio Valls, sobre diversos temas que ficam ao redor dessas dinâmicas familiares, dessas dinâmicas entre cuidadores. E o tema de hoje, Júlio, que é ciúmes entre pais, né, e mães, né? É um tema que assim, por que tu escolheu esse tema? A gente tava conversando ali no grupo, pensando no tema da semana, e tu veio, Arthur, eu acho que nós temos que falar sobre ciúmes. E eu fiquei pensando, puxa vida, ciúmes é um assunto tão complicado em relações, né? Em relacionamento, o cara tem muito ciúme, a mulher tem muitos ciúmes. E com criança, como que acontece isso, Júlio? Por que tu provocou esse tema? Há uns anos atrás eu li uma pesquisa que existe um grande número de divórcios durante o primeiro ano da vida de uma criança. Ah, mas isso aí a gente entende por que deve acontecer, né? Eu acho que a gente fica uma bagunça. Fica uma bagunça. Inclusive, é legal isso que você está dizendo, porque a gravidez por si só, para um grande contingente de mulheres e de homens, vai gradualmente ficando bastante difícil, né? Ao longo dos meses, a demora, ou se tem alguma intercorrência, discussões, o mau humor, muitas mulheres, eu diria que até chegam a mudar o comportamento, o humor, ficam mais no nervosas, limite. né? Existem alguns estudos interessantes, aí agora a nível acadêmico, né, que mostram uma inter-relação, às vezes, entre gravidez e desenvolvimento de algum tipo de distúrbio de humor, mesmo transtorno de humor bipolar, mas isso são coisas mais acadêmicas. Mas se existem esses estudos é porque a observação clínica mostra de que existem padrões de mudança comportamental. Tá? Bom, então, vamos dizer assim, é algo que a gente deseja muito, para algumas pessoas. Outras acontecem por acaso, outras é uma contrariedade, muitas pessoas terminaram um relacionamento e voltam engravidam, enfim, existem várias contingências que estão ao redor de uma gravidez. Mas, especificamente, o que eu queria abordar contigo, né, e com quem está nos acompanhando, é que vamos pegar após o nascimento. Tipo logo após o nascimento? A criança nasceu. Perfeito. A criança nasceu, e aquele 2, 3 dias no hospital, se ficou tudo bem, se teve alguma intercorrência, ou nasceu prematuro, UTI neonatal, essas coisas todas. Tá? Nasceu a criança, estamos em casa. A gravidez por si só, até podia ter falado isso antes, a gravidez por si só, ela cria na mãe, naturalmente, um envolvimento gradual com essa criança. Depois do nascimento, a gente chama de depressão pós-parto, com casos mais graves, casos menos graves. Quando ela fica muito grave, há uma tendência até à rejeição da criança temporariamente, o que também não é um grande problema, porque é natural isso. Depois a mãe melhora e a criança aí aceita tranquilamente. Claro que tem que ser cuidado dessa mãe e tal. Mas tá lá, a criança nasceu. E aí, o pai serve para quê? Boa pergunta. Para dar um suporte, no mínimo, né? Para dar um suporte para a mãe, para não deixar ela mais doida ainda. Que ela já fica doida. A ideia é não ser parte do problema, né? A ideia é não aumentar o problema. Mas aí a mulher, por alguma razão, fica menos interessada ou não em atividade sexual ainda, né? E a criança começa a tomar conta do ambiente e mamar no peito da mulher, da mãe, e o cara está ali. E tu sabe que muitos homens sentem a criança como um rival. E aí começa a ter uma disputa emocional, porque tu está dando mais atenção para ele, não para mim, ou os homens ficam deprimidos, ou eles não voltam para casa, preferem ficar no bar com os amigos, ou fica trabalhando. E aí essa
vamos assim, o aumento da ausência do homem em casa, e quando ele chega fica irritado de ver aquela esculhambação, que a mulher não dormiu e a criança está chorando, e a cólica, e a sogra entra lá dentro, e aí todo mundo começa a mandar, ou seja, vira Eu ouvi certa vez que sogro e sogra é bom desde que não esteja tão perto a ponto de vir de chinelo e nem tão longe que precise arrumar uma mala. É. Mas até eu diria, se a mãe se dá bem com a mãe dela é uma pessoa importante. A gente vai fazer um episódio aqui sobre rede de apoio, que é um tema também que envolve, um tema importante. Especialmente essa primeira etapa aí, mas sim, né, cara? Sogra, trabalho, compromisso, é tudo tempero para esse início já tenso, né? De dinâmica familiar. Às vezes falta de dinheiro, o cara está começando a profissão, ou é demitido, e a mulher trabalha fora e ela quer voltar a trabalhar e tem que esperar os 4 meses. Ou seja, é um período difícil, tá? Mas se a gente tornar ele menos difícil, é melhor. E tem este assunto que a gente está falando hoje, que é o ciúme do pai em relação à criança, que eu vou chamar de rivalidade. Essa rivalidade, onde o homem sente que o menino ou a menina compete com ele no afeto pela mulher, torna o pai uma pessoa mais difícil de conviver. E como é antigo essa pauta, né? Porque se a gente for buscar entre mitos e histórias antigas, essa relação do pai rivalizando com o filho é clássica, né? É clássica. E neste primeiro ano ela é muito forte. Tanto é que as estatísticas mostram que muitos caras não aguentam, dão no pé. Às vezes antes do nascimento, dão no pé. E eu te diria que uma das razões, ou a mais importante para dar no pé, é que o cara, vamos dizer assim, rivaliza demais com a criança. Ele não tolera emocionalmente que a mãe esteja muito dedicada ao filho ou à filha. Briga com a mãe, porque ele só dá bola para ele, ou então, mais tarde isso vai aparecer, tipo assim, porque quando tu nasceu, a tua mãe parou de transar comigo. Quando tu nasceu, ela ficou fria. E por tua causa é que não sei o quê. Mais tarde, este primeiro ano, volta que a criança está grande e o pai começa a jogar na cara dela certas coisas que estavam engasgadas na cabeça dele. Então, a ideia de cuidar é que eu não tenho nenhuma pretensão que os homens deixem de sentir isso. Mas eles precisam ser honestos que estão sentindo isso. Para que eles realmente não sintam essa sensação de que estão sendo trocados da mulher pela criança. De fato estão, né? Não, estão sendo trocados. A questão, eu acho, que passa um pouco por aquilo que a gente fala por aqui, de que trocar a atitude de competição por uma atitude de solidariedade, né? Solidariedade. É engraçado que na experiência emocional a rivalidade sempre está associada com crueldade. Uhum. Sempre que eu rivalizo, eu tenho uma tendência a ter uma atitude agressiva de algum tipo, em maior grau ou menor grau. E é isso que eu quero chamar a atenção. Então, se eu sinto que a criança que nasceu, eu estou rivalizando com ela, eu tenho que ficar atento se eu não estou começando a ser cruel com ela. Cruel com ela e com a mãe. E eu, se eu for um pai, digamos assim, minimamente interessado, mesmo que eu me sinta trocado, se eu estiver interessado na criança, eu vou fazer o possível para não incomodar a mãe. Incomodar no sentido de deixá-la mais nervosa do que ela já está. Uhum. É claro que eu vou pedir carinho, é claro que eu vou pedir que ela também dê atenção para mim, mas não de uma forma cruel, de uma forma a também ajudar ela a acordar. Às vezes, quando eu faço palestra, eu sempre digo assim, para que serve um pai? Um pai serve para ajudar a trocar a praça de alimentação em parque de diversão novamente. Né? Então, se a gente conseguisse tornar isso lúdico, fica menos difícil para o pai. E, com isso, ele consegue olhar para aquela criança que ele não pediu para estar ali, nasceu, eu que quis, a gente que quis, ou foi por acaso, não importa. E eu não ter uma atitude rivalizante com ele. Na rivalidade, sempre há
uma proximidade muito grande com a crueldade. E me diz uma coisa, Júlio, agora sim, vamos lá, vamos puxar vamos para dentro do consultório agora aqui, tá? Se a gente for buscar isso enquanto experiência humana, de onde que vem essa rivalidade, assim? Certamente tem alguma coisa a ver com existência, né? Com permanecimento, com preservação, com descendência da espécie. Qual é que é a explicação? Por que o homem sente esse tipo de rivalidade, de ciúmes da mulher? Especialmente ligado ao lado sexual. Eu acho que tu mencionou isso, e isso é algo que surge mesmo, né? O conflito surgindo por conta da mudança dessa dinâmica dentro de casa. Claro que teorias são teorias, mas a gente pode considerar um aspecto importante, que quando estamos perto da rivalidade, a gente está muito perto do que a gente chama de parte psicótica da personalidade. O que isso quer dizer? Que na parte psicótica existe um grau muito grande de intolerância à frustração e um alto grau de impulsividade. Então, essas duas coisas aliadas, eu não tolero a frustração, estou sendo trocado por tal, e eu sou impulsivo, esses dois componentes emocionais eu atuo sobre a criança, indiscriminadamente. E aí eu transformo as coisas de uma maneira generalizante. Ela aqui agora está fazendo isso com a criança, quer dizer isso, então ela não gosta de mim. Eu generalizo para poder justificar uma parte que vamos chamar de parte psicótica da personalidade. Não é que eu sou louco, né, no sentido psicótico da palavra, mas eu tenho um comportamento onde impulsividade aliada à intolerância gera um comportamento onde eu não sei mais discriminar aonde é o limite do carinho e da crueldade. Então, a origem é muito difícil da gente dizer, porque isso tem muitas hipóteses. Perfeito. Mas eu sei que, do ponto de vista fenomenológico, a questão é a associação de impulsividade com intolerância à frustração. Então, quanto mais, vamos dizer assim, carente eu sou, ou tendo a necessidade de ser amado, ou a necessidade premente de ser o primeiro, mais perto estou da intolerância à frustração e da impulsividade. E com isso, cada vez que eu não sou o primeiro, eu não me sinto amado, eu vou agir com crueldade, contra alguém ou contra mim. Essa crueldade, por enquanto, eu coloco entre aspas, que pode ter graus de crueldade. Claro, mas eu entendo. Agora, me parece que a impulsividade é uma coisa bem importante nessa reação, né? Porque é ela que vai fazer com que tu dê um grito, com que tu dê o cara dê bata uma porta, né? Isso. É aquela fração de segundo que tu não pensa. E é sempre as duas coisas, intolerância com impulsividade. Mas a tolerância... Intolerância. A intolerância ou a baixa tolerância à frustração. Sim. A frustração é algo que todo mundo vai lidar, né? A gente vai lidar com a frustração. Agora, uma baixa tolerância é o que vai viabilizar um comportamento impulsivo, que é o que pode desencadear uma crise, né? Uma coisa mais pode ser. Mais agressiva dentro da esfera da crueldade. Né? Pode ser. Eu acho que como fenômeno que a gente precisa identificar é que muitos homens se sentem trocados pelo filho. Certo, esse é o bottom line, né? Esse é no final do dia. No final do dia, esse é o assunto. O meu filho nasceu, a minha filha, a minha mulher se tornou mãe e está preferindo ficar com ele do que comigo. A gente não consegue mais sair para jantar, a gente não tem mais sossego, a gente não consegue transar, e o cara vai transformando a criança quase como um inimigo. E ele perde, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que aí o cara está perdendo justamente uma etapa de poder construir o seu laço com o seu próprio filho, né? Especialmente o homem, agindo dessa maneira nessa época do desenvolvimento. Pois é, Arthur, a questão é que a gente precisa descobrir que está perdendo. Tá, aí tu tocou num ponto. Porque o cara acha que está... Ele não acha que ele está perdendo, ele acha que está tendo razão. Ele acha que ele tem que resolver uma coisa. Tem um problema para resolver. Eu tenho um problema para resolver que eu estou sendo trocado. Ou seja, quando a gente não se sente amado, a gente se sente cheio de razão. E aí
Aí a gente não beija. Aí a gente não beija, é isso aí. A gente para de beijar para ter razão. Então, essa dicotomia, ou esse paradoxo, né? Como é que eu vou perceber que eu, agindo, rivalizando com o meu filho, eu estou perdendo? Porque eu acho que eu estou ganhando rivalizando com ele. Eu estou ganhando razão, eu estou ganhando poder, eu estou ganhando queixa e eu estou ganhando uma acusação contra alguém que não deveria ser assim. É difícil essa equação na cabeça humana. E é tudo dentro, e trazendo, puxando para dentro do nosso guarda-chuva, são todas atitudes vinculadas ao educar. Ela se torna cuidar. Isso, é isso aí. Muito bem. A gente se passa a ser um educador usando o nome educador, mas a gente está sendo cruel. Porque, por intolerância e por impulsividade, a gente começa a exigir coisas da criança que ela não tem condições de fazer ou de dar, e a gente vai tornando ela um devedor de amor e de capacidade de fazer coisas para a gente. Então, isso aqui é legal, que a gente tem que descobrir como a nossa cabeça é complicada. Ela cria argumentos para a maldade. Ela cria argumentos para agir a rivalidade e combinar com a crueldade, com a criança e com a mãe. Não é que a gente tem que ser tolerante a tudo, a gente só tem que saber diferenciar na nossa cabeça quando que a gente, por ciúme, está rivalizando com um ser indefeso. E um adulto de barbudo, grande, 1,80 m, tentando se vingar de uma criancinha de 40 centímetros. Bom, e ainda briga com a mãe. Enfim, os desdobramentos negativos nessa jornada, eles são evidentes. São evidentes, o dano que tu tem, que o pai tem, que a mãe tem, que a criança tem, que a relação dos três tem, é evidente, né? O dano é evidente a gente olhando de fora. O cara que está lá acha que não tem dano, que ele tá resolvendo um problema que é da cabeça dele, que é imaginar que ele perdeu. Olha como isso deve exigir energia, né? Exige energia de todo mundo. E um cansaço extremo. Tu imagina? Eu penso numa mãe que está dando de amamentar para o seu bebê, com o rei, ela está com o rei ali, né? O rei na barriga, está com o rei ali dando de mamar, e de repente chega o cara em casa, olha a cena, fica brabo com a cena de que a teta não está com ele, está com a criança. E aí ele já começa a brigar que a casa está esculhambada, que não sei o quê, porque tu não preparou minha janta, ou sei lá o quê, tu entende? Não importa. O grau de tensão que essa mulher vai ter, e às vezes não querer que o cara chegue em casa para não incomodar. E a criança, ela está lá, ela está tomando aquele leite e vendo aquela tensão. Ela é aquela esponjinha ali, né? Esponjinha, tá absorvendo o que tiver ao redor. E então, a gente está tentando fazer esse programa como um serviço de saúde pública. Não deixa de ser. Serviço de saúde pública para ajudar os caras a eles baixar a bola e poderem ter um pouco mais de solidariedade com a criança e com a mãe. Quer dizer, é claro que nós estamos falando aqui para um público vasto e geral, muita gente não se encaixa nisso que nós estamos falando. Então, não considere o que a gente está dizendo, mas que a gente tem que saber que um grande contingente de pessoas se separa no primeiro ano. E eu tenho certeza que uma das razões é essa, que é alguém veio dentro da minha casa e eu vou rivalizar com ele. E eu vou largar ele de mão. Com a mãe, que também não quero mais. É simples assim, né? É simples assim e ao mesmo tempo tão complicado. Agora, se você, assim como o Júlio, talvez não se encaixe, assim como o Júlio disse, né, não se encaixe nisso, tenho certeza que conhece alguém que se encaixa. Tem, o que mais tem por aí. Isso é um clássico, né? Isso é um problema clássico. Então, você está convidado a mandar esse episódio para todas as pessoas que você conhece, especialmente para aquelas que você acha e sabe que precisa ouvir uma coisa dessa. Quem sabe ajuda eles a baixar a bola e esperar um pouquinho mais. Segura a emoção. Eu tenho quase certeza que no fim do primeiro ano as coisas voltam ao normal. Então o cara tem que aguentar no osso do peito por um ano,
às vezes é menos tempo. Olha que privilégio. Sabe que eu não sou esse, eu não sou um cara muito apegado assim enfim, autoajudas e coisas assim, mas olha que privilégio poder fazer essa reflexão. Poder fazer a reflexão sobre esse assunto já é um grande privilégio. Já te tira do automático. Já te coloca num ponto de iniciativa inicial, aonde, se isso acontecer, certamente você vai se dar conta. Porque também é muito injusto conosco mesmo, né? A gente ficar o tempo inteiro vigilante. Agora, se a gente consegue, pelo menos, fazer a provocação da reflexão, acho que boa parte dos problemas já estão encaminhados. Né? Claro. Por isso que o programa tem esse objetivo, ajudar a pensar antes ou depois da bronca. Isso. Porque durante a bronca a gente fica atrapalhado. E vai passar pela bronca. Vai passar. Inevitável. Vai passar. Vai passar. Vai ter sempre problemas. Os alemães têm uma frase que diz assim: Kleine Kinder, kleine Sorge, große Kinder, große Sorge. Traduzindo, crianças pequenas, pequenos problemas, crianças grandes, grandes problemas. Né? Isso é corrente na Alemanha. Então, o nosso probleminha ali, que eu não estou sendo amado, que chega... meu problema. Se eu puder não transformar isso num problema grande, para que eu possa olhar para aquela criança e continuar gostando dela, apesar dela ter roubado o meu trono, entende? E porque senão, passado o tempo, aquele rancor vai se criando dentro de mim, e aquilo vai ter consequências para o resto da vida, porque eu criei uma inimizade com meu filho que eu não noto, porque ele roubou a minha mulher. Agora, se eu noto, eu não estou dizendo que as pessoas não possam sentir isso é impossível, a gente sente. Agora, se eu noto, eu vou dar uma... cara, estou ali, eu aqui, cada um pega um pedacinho dela, né? E depois a gente vai crescendo e dividindo a vida. Se não for assim, fica difícil, Arthur. O Hospital Moinhos de Vento está com a gente aqui também, e a rede sinodal de ensino também está aqui com a gente, apoiando o podcast Cuidar Não É Educar. A gente convida você a conferir os episódios passados e conferir os próximos também, para que as coisas fiquem mais fáceis e harmoniosas. Ou menos difíceis. Ou menos difícil, já tá bom. Já. Até a próxima, Júlio. Um abraço, Arthur.